Acho que começou. Certo. Bom, bom dia a todas, todos e todos. Estamos na mesa Abdias Nascimento Pintor, que vai ser a conferência do professor doutor Gilberto Alexandre Sobrinho. Eu sou a Maíra Freitas, sou orientanda do professor Gilberto, e vou mediar essa mesa. Então, primeiramente, eu gostaria de lembrar que a conferência está sendo gravada e que as perguntas podem ser feitas pelo chat, que daí no final a gente lê, né, só para não interromper a fala do professor Gilberto e a gente poder organizar. Também no final, se vocês quiserem se manifestar por microfone, com câmera aberta, é só se inscrever, que a gente chama cada um na ordem. Também no chat vai passar a lista de presença, e é bem importante que vocês preencham para que a gente possa depois fornecer os certificados. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Gilberto, agradecer por você poder trazer para a gente as suas pesquisas atuais, para esse encontro, que com certeza vai ser muito rico poder te ouvir. E eu preparei uma pequena apresentação do teu currículo, só para te apresentar para quem não te conhece. Então, Gilberto Alexandre Sobrinho é professor do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação no Instituto de Artes da Unicamp. Ele foi diretor associado do IA Unicamp, coordenador geral da pós-graduação, coordenador do curso de graduação em Mediologia e assessor na pró-reitoria de graduação. Atua nas áreas de estudos da TV, vídeo e cinema, destacando-se as pesquisas sobre filmes e narrativas seriadas, ficcionais, documentais e experimentais. São seus campos de interesse as representações afro-brasileiras e diaspóricas, cinema e audiovisual negro, queer e LGBT, cinema feminino e questões de gênero. Está vinculado à graduação em Comunicação Social e Mediologia e pós-graduação em Multimeios e Artes Visuais. Foi professor visitante no Departamento de Cinema na Universidade Estadual de São Francisco, nos Estados Unidos, e na Universidade Ibero-Americana, na Cidade do México. Também é realizador e dirigiu os documentários Diário de Exus, A Dança da Amizade e A Mulher da Casa do Arco-Íris, compondo a trilogia Afro-Campineira. E também dirigiu Um Pouco de Tudo Talvez, filme resultado de um projeto transnacional coordenado pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Em parceria com a TV Unicamp, dirigiu e coproduziu a série Améfrica.tv. E agora a gente tem Balaio, que é a sua mais recente realização. O documentário está em fase de finalização e tem estreia prevista para 2022. É curador em performance no Festival Lacração, Arte e Cultura LGBT de Vitória, de longas-metragens no Festival de Cinema de Vitória, também no Espírito Santo, e da exposição coletiva Corpo Experimento, que aconteceu esse ano no Museu de Arte do Espírito Santo. Em 2018 e 2019, presidiu o grupo de trabalho responsável pela discussão e estabelecimento de políticas contra a discriminação étnico-racial na Unicamp, e integrou também o grupo de trabalho responsável por elaborar propostas de política para combater a discriminação de gênero, assédio e violência sexual na Unicamp. Então, é uma grande satisfação receber o professor Gilberto. Nós, da comissão organizadora, estamos muito felizes com sua presença, e pode ficar à vontade, Gilberto. Obrigada. Pessoal, bom dia. Muito obrigado pela apresentação generosa. Queria agradecer o convite, a oportunidade de conhecer e poder dividir um tempinho aí, pelo menos, com estudantes que ainda não conheço. E dizer que, assim, menos que uma conferência, né, eu preparei aqui para vocês fiz um recorte, né, do que eu tenho pensado recentemente, porque eu gosto muito passei recentemente a pensar que essas partilhas de processos de pesquisa, de processos de criação, elas são, para mim, pelo menos, muito produtivas, né? E sobretudo, quando elas se tornam um espaço de reflexão e de interlocução, o trabalho pode ganhar outras direções, ou direções inesperadas. Então, o título é bastante genérico, mas eu vou apresentar aqui para vocês alguns eixos que norteiam, na verdade,
a, a formação do Abdias Nascimento como pintor. Então, não é uma conferência que vai avançar sobre a produção dele, que é bastante extensa, mas, ao mesmo tempo, já pensar e apontar alguns eixos norteadores desse processo de formação e que são norteadores também para pensar o que vem depois, nas fases mais elaboradas e mais maduras. Né? Então, como está anunciado, eu vou falar sobre Abdias Nascimento, pintor. O Abdias não é só pintor, né? Ele é um dos nomes mais significativos do pensamento brasileiro, amplamente falando. Vocês estão me ouvindo bem? A altura? Tá? Tá. E o Abdias Nascimento, na verdade, quando eu destaco a carreira como pintor, eu estou indo mais à frente, porque antes ele já tinha se desenvolvido artisticamente em outras frentes, né? Então, o Abdias Nascimento, ele nasceu em Franca, no começo do século XX, precisamente em 1924, que eu acho que é o mesmo ano do nascimento da escritora Carolina, né? E o fato de ser do interior de São Paulo é bastante significativo, né? Ser de uma família negra do interior de São Paulo, de Franca, que faz ali fronteira com Minas Gerais, que tem características muito próprias, né, comparado com outras cidades do interior paulista. E na verdade, assim, eu morei em Franca, então, assim, tem características mineiras em Franca, que são bastante acentuadas. E o fato de ter esse pertencimento, né, de ser de uma família negra, com antepassados que foram escravizados, embora isso não esteja devidamente documentado, porque parte dessa herança familiar de muitas famílias negras, isso se perdeu, né? Mas a gente leva a crer que provavelmente Abdias e sua família tenham essa herança banto, que é uma herança muito forte no interior paulista e no interior mineiro, né? Onde se desenvolveram as práticas, por exemplo, culturais das congadas e toda uma espiritualidade muito própria, que difere, por exemplo, daquilo que a gente mais conhece como o candomblé queto e outras formas de organização cultural afro-brasileira. Né? Então, o Abdias, ele nasce ali, né, ele frequenta uma escola que é muito famosa para quem conhece Franca, né, que é o Liceu de Artes e Ofícios, que é localizado ali no centro de Franca, que eu acho que deve ter outro nome agora, que provavelmente é uma escola técnica estadual, uma ETEC, um prédio histórico muito bonito, e ele se forma em contador ali em Franca, né? Mas já antes de completar a idade adulta, ele sai de Franca porque ele vê as possibilidades muito limitadas, né? Sobretudo em relação à maneira como se entendia o desenvolvimento profissional de uma pessoa negra, né? Ele tem um caso bastante reiterado na biografia dele, né? Que ele era um cara que se destaca aí na contabilidade, e no primeiro emprego dele era para assumir as contas, o livro de uma fazenda, e o transporte que vem buscá-lo, né, um caminhão, e pedem para que ele vá na carroceira do caminhão, junto com toda aquelas tralhas e todo o equipamento, e não como deveria ir, né, na frente do caminhão ali, né, junto com o motorista. Ele acha aquilo humilhante, ele recusa esse emprego, e ele percebe que essa recusa ela não seria só ali pontual, né? Então ele migra para São Paulo,
ele integra o exército e ele vai ali começar uma carreira que vai ser uma das mais brilhantes dentro do âmbito da intelectualidade negra, uma intelectualidade que conjuga ativismo político, atividades artísticas, uma carreira política também que começa a ser pensada lá nos anos 40 e 50, mas ela não é efetivada, ela vai se efetivar nos anos 80 e 90, né? E uma série de ações artísticas da maior importância, né? Então, de São Paulo, ele vai... Eu vou falar isso muito brevemente, porque senão eu não consigo chegar nos quadros, né? Então, assim, ele faz essa peregrinação por São Paulo, mas ele vê realmente as condições mais favoráveis para se desenvolver no Rio de Janeiro, é ali que ele se estabelece, né? E no Rio de Janeiro acontece esse encontro com um grupo de jovens também interessados nas questões da negritude, da arte, né? Vou falar do nome de Agnaldo Camargo, Ruth Souza, enfim, né? Tem uma série de pessoas que se juntam ao Abdias de Nascimento para aquilo que vai ser, digamos assim, o primeiro grande acontecimento. Ele já tinha feito uma série de outras intervenções artísticas e políticas, pontualmente em São Paulo, como Teatro Sentenciado. Ele tinha composto o que a gente chama hoje de coletivo, né, a Irmandade Santurquide, um grupo de intelectuais que percorre a América Latina e América do Sul. E é dentro dessa viagem que ele, em Lima, tem contato com o primeiro blackface, e é esse blackface que causa um profundo impacto nele, de revolta mesmo, que vai se desdobrar nessas ações artísticas, como eu quero compartilhar com vocês, né? Então, assim, de volta nessa peregrinação, passa por prisões, passa por experiências artísticas, sobretudo nesse momento com o teatro, né? E aí ele tem essa experiência dos anos 40 aos anos 60, que é uma experiência edificante, não só para ele, para o grupo, mas para a própria, digamos, para o próprio movimento social do negro no Brasil, que é o Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro é uma ação bastante complexa, que mobilizou uma parte da intelectualidade carioca, né? Mas também teve essa adesão paulista e nacional, porque ele foi da maior importância, inclusive, para uma compreensão do que são as artes cênicas no Brasil, né? O Teatro Experimental do Negro no Brasil, ele entra dentro dessa conjuntura maior das experiências dos teatros negros, que tem vários modos de organização nos Estados Unidos, na França, em várias partes da diáspora, né? Então, aqui no Brasil, ele, digamos assim, ele pode ser lido como um segundo momento forte de articulação da própria experiência negra como movimento social, mas que encontra na expressão artística um modo de articulação, né? Anteriormente, a gente tinha a Frente Negra Brasileira, em que o Abdias Nascimento também participou, que é um movimento de massa, de organização, de luta e de enfrentamento e de busca por posicionar pessoas negras no mercado de trabalho, formando lideranças, enfim, né? Toda uma articulação específica pós-abolição para resistir e para enfrentar esse desafio que era sair da marginalidade e criar condições efetivas de posicionamento de pessoas negras no mercado de trabalho, né? Então, com escolarização, etc, etc. A Frente Negra Brasileira, ela sofre ela sofre muito com o Estado Novo, né? E ela desaparece. E o Teatro Experimental do Negro, ele vem na década de 40, já num outro contexto político,
digamos assim, o Abdias já tinha essa experiência política de organização social, e ele vai ali ter um conjunto de pessoas, como, por exemplo, Haroldo Costa, como Aguinaldo Camargo, como Sebastião Rodrigues, e uma intelectualidade negra também que se agrega ao projeto do Teatro Experimental do Negro, como Guerreiro Ramos, Edson Carneiro, enfim, né? E você tem várias ações muito específicas que envolvem alfabetização, cursos de profissionalização, né? Concursos de beleza, e o que era mais representativo, levar ao proscênio peças de autores negros e representados dominantemente por negros, dirigidos por pessoas negras, com colaboradores não negros, engajados dentro desse projeto. Daí surge, em 1948, uma publicação extremamente importante, que é o jornal Quilombo, e é nesse jornal Quilombo que a gente tem aí, digamos, como documento, porque todos os números estão preservados, é possível acessar o jornal Quilombo no site do IPAfro, que é um Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiras que foi fundado por Abdias Nascimento e sua esposa Elisa Larkin. Tem um facsímile do jornal Quilombo na biblioteca do Instituto de Artes, que é um livro belíssimo. E por que eu estou destacando isso daqui? Né? Porque aqui estamos no contexto de artes visuais, ali é possível a gente ter essa documentação de uma questão importante que vai se desdobrar na pintura do Abdias Nascimento, que é esse eixo de uma visualidade específica, pensada a partir dessa matriz afrocentrada, em que o TEM vai defender. Então, você tem também ali a reunião de fotógrafos negros, e você tem documentado, como, por exemplo, o concurso, os nomes não são muito, hoje, não são muito convidativos, e são bem problemáticos. Mas, na época, era esse modo de compreender. Então, por exemplo, os concursos de beleza da mulher negra se chamavam concurso da boneca de piche, e um concurso da mulata mais bonita. Então, veja que isso estamos falando de um outro contexto, é importante marcar isso daí, que a despeito de termos hoje sendo considerados extremamente problemáticos, era um modo de inserção social da beleza da mulher negra. Tá? Então, a questão, estão ouvindo um barulhinho que é um aparelho aqui que está medindo a minha pressão, tá? Então isso vai acontecer algumas vezes, e não tem como frear isso daí. Então, mas veja, é importante, gente, a despeito da gente hoje olhar questões problemáticas, um certo sexismo, a gente vê que, para o contexto dos anos 40, 50, era um ato heróico, né? Era um ato, eu não diria revolucionário, porque a gente está falando de processos que estão dentro da ordem de uma emergente indústria cultural, de uma emergente sociedade de consumo, mas em que a questão da visualidade ela era premente. Você tem um histórico de representações de pessoas negras fortemente estereotipados, em que passa ao largo a noção de beleza. Né? As pessoas negras não eram consideradas padrões de beleza. Você tem, por exemplo, a indústria do sabonete. Claro, você tem um grande filme, né, que é considerado o filme que inaugura a linguagem do cinema, que é Nascimento de uma Nação. Esse filme foi visto no mundo todo, e o Nascimento de uma Nação, ele é o Nascimento de uma Nação de 1915, ele é dirigido pelo David Wark Griffith, e ali você tem uma celebração da Ku Klux Klan, e o filme que inaugura a linguagem do cinema, o filme que coloca os termos maduros, digamos assim, né, de uma emergente estética
em que sua linguagem parece ganhar uma maturidade que até então ela não tinha em termos de narrativa. Esse filme se chama Nascimento e Nação, ele é uma celebração da Ku Klux Klan, e ele coloca pessoas negras como estupradores, pessoas violentas, e pessoas que vieram para causar qualquer tipo de desordem. E aí a moral do filme é a edificação de pessoas que possam se juntar para combater esse mal, né? Junto com isso, você tem uma indústria da publicidade que vai usar pessoas negras de várias formas, enfim. Então, você tem... E aí, no Brasil, é claro, a gente tem a Semana de Arte Moderna, tem as representações do de Cavalcante, que hoje são também bastante problemáticas, enfim, né? Então, esses concursos de beleza do TEM, a despeito dessa nomenclatura problemática, ela é, digamos assim, entre aspas, radical, na medida em que oferece, se posiciona para a sociedade carioca daquele momento, a mulher negra, principalmente a mulher negra, porque os concursos não eram para homens, como sujeitos de beleza, né? Essa beleza, essa defesa da beleza negra, que a gente percebe, inclusive, que até os anos 90 e 2000, isso ainda continua sendo, até hoje isso continua sendo uma questão, né? Porque a questão do estereótipo, ela não desapareceu, né? Além disso, a gente tem ali, colocado no Jornal Quilombo, ideias que vão ser extremamente importantes para a gente pensar o eixo ideológico, um campo de ideias que estava em circulação e que vai, digamos assim, de maneira inaugural, promover o pensamento da negritude no Brasil. Um pensamento que entra em diálogo com matrizes do que é o pensamento da negritude, né, desses intelectuais da Martinica e de França, e que aí coloca, de fato, o Brasil em rede, talvez em primeiro momento, né, em rede de articulação internacional para pensar as questões do negro, tanto do ponto de vista das ideias, quanto do ponto de vista estético. O Jornal Quilombo, o Teatro Experimental do Negro vão organizar em 1950 o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. E é nesse primeiro Congresso do Negro Brasileiro que sai uma tese que é da maior importância, que é a tese do Ironides Rodrigues, chamada Estética da Negritude. Então, eu estou falando justamente da formação de um campo ideológico, de um campo de ideias que favorecem a criação de princípios norteadores do que vai ser depois a pintura do Abdias, mas que já vinha sendo praticada no âmbito do teatro, para a gente pensar, quando a gente pensa, né, assim, o que é teatro negro, o que é pintura afro-brasileira, e no outro extremo, o que é o cinema negro, enfim, né, como a gente pensar esse campo de articulação de raça, ou um campo étnico-racial para a criação artística, para além das questões identitárias, e que revelam também questões estéticas específicas, que não essencializam, assim, a gente não pode cair na armadilha da essencialização, de que o sujeito negro, né, a pessoa negra, ela está fadada a determinado tipo de linguagem, determinado tipo de representação, né? A coisa é muito mais complexa do que isso, né? Essa complexidade, ela emana principalmente, em primeiro lugar, do reconhecimento da diáspora, né? E a diáspora a partir de
de um acontecimento violento, né, da escravização de pessoas negras, e há toda uma bibliografia, uma consideração sobre isso daí, né? Essa diáspora e essa escravização, ela reposiciona, ela desqualifica um continente e, consequentemente, as pessoas que vão fazer parte dessa história, né? E aí um segundo momento, que é justamente o momento em que há um pensamento político, uma confluência de forças do pensamento, da religião, da arte, da cultura, que busca reposicionamento dessa negritude, reposicionamento positivo, evidentemente, e aí nós vamos ter esses dois grandes eixos de articulação. Por um lado, o movimento da negritude, e de outro, o panafricanismo. Portanto, estamos falando de movimentos sociais transnacionais que vão reposicionar e vão rearticular e articular, digamos, programaticamente o campo do pensamento filosófico, por exemplo, W.E.B. Du Bois, o campo do pensamento empreendedor, o garveyismo, por exemplo, né, e a formação de um campo econômico, de posicionamento, de lideranças, de empregabilidade de pessoas negras, né. Você tem, por exemplo, um acontecimento estético dentro da ordem dessa modernidade, que é o Harlem Renaissance, por exemplo, né? O renascimento do Harlem nos anos 20, ele está dentro dessa articulação ampla dos modernismos, mas aqui pensado especificamente em expressões artísticas alocadas nessas questões étnico-raciais, em que o que a gente percebe é que essa dimensão da estética e da política, elas são intrincadas, né? Elas estão ali oferecendo possibilidades concretas de posicionamento, né? Então, no Brasil, a gente vai, digamos assim, a partir do TEM, do Jornal Quilombo e dessa articulação, a gente tem concretamente a primeira organização artística e aliada a um posicionamento ideológico que entra em contato com esse pensamento transnacional, né? Então, a estética da negritude, que foi uma tese defendida pelo Ironides Rodrigues durante o primeiro Congresso Brasileiro, ela meio que divide o pensamento sobre as relações entre raça e representação no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil, até então, e também pessoas ligadas ao TEM e nesse congresso, a gente não pode dizer que havia uma adesão cega à democracia racial brasileira, mas a gente não pode desprezar o tom conciliatório que dominava as mentes e mesmo essas lideranças do Teatro Experimental do Negro, figuras como Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, o Aguinaldo Camargo, etc., eles não tinham, digamos assim, não tinham rompido com isso daí. Então, é possível a gente encontrar, inclusive, algo próximo a uma defesa de princípios da democracia racial brasileira nas páginas do Jornal Quilombo. Porque era um modo de inserção, né? Era um modo de articulação com a intelectualidade da época, e não por acaso figuras como o próprio Gilberto Freire, autor de Casagrande Senzala, considerado o sujeito que vai, digamos, oferecer as linhas mestras do que é a democracia racial brasileira, por essa publicação emblemática, que é Casagrande Senzala, onde há esse tom, digamos, conciliatório da nação e que passa como um rolo compressor pela violência do que foi a escravização. Gilberto Freire, por exemplo, escrevia no jornal O Quilombo, para vocês terem uma ideia, né? E figuras também como Raquel de Queiroz,
né? Então, havia um tom conciliatório que era entendido como um modo, né, um modo de compreensão, o modo de compreensão da democracia racial. A princípio, a ideia da democracia racial mesmo, ela não é ruim, obviamente, né? É claro que ela é uma utopia, é uma utopia bonita, porque você está pensando numa possibilidade das pessoas conviverem em suas diferenças. But as coisas não são bem assim, né? Estávamos falando de uma ideologia conservadora que, na verdade, tem oferecido recursos para a manutenção ideológica da subcidadania das pessoas negras, né? Então, o mito da democracia racial é um mito que alimenta, até hoje, por exemplo, a reação contrária às cotas nas universidades, nos concursos públicos. Essa ideia de que não existe um racismo no Brasil e qualquer tentativa de, de reposicionamento, né, seja por meio de políticas públicas, políticas afirmativas como cotas, etc., aí você tem aqueles argumentos como o racismo às avessas, etc. Algo que aparecia já nesse congresso, por exemplo, né? Então, aqui, gente, o congresso, esse primeiro congresso do negro brasileiro é esse momento de reposicionamento, né? E um momento em que a gente encontra na intelectualidade negra, sobretudo ali representada pelo TEM, as ideias da negritude, né? Que pode ser pensadas basicamente a partir de temas específicos, né? Que é essa herança da negritude francófona, né? Intelectuais que estavam ali em Martinica e entre Martinica e a França, né? Uma elite crioula, uma elite negra e crioula que está em Martinica ou em Paris, né? Uma visão diaspórica do negro, a necessidade do negro de se colocar como um ser autêntico, sujeito da sua ação social, e a reivindicação da liberdade criadora do negro, né? E o último item, que parece bastante importante, né, que é a volta às raízes africanas, né, que é uma coisa que, por exemplo, a gente via que as sociedades de negros do começo do século XX, ou experiências ligadas à Frente Negra Brasileira, se evitava. Então, por exemplo, você não tinha a defesa do candomblé e da capoeira dentro de uma intelectualidade negra até então, porque a ideia do primitivo era ainda muito reinante, e era importante o reconhecimento frente ao eurocentrismo dominante, né? Só um minutinho aqui que eu vou ter um barulho aqui que eu vou amenizar. Bom, vou aproveitar enquanto o professor Gilberto volta para a gente reforçar a necessidade de preenchimento da lista de presença. Tá? Essa mesa ela vai até às 11h15, mas a gente tem a possibilidade de extensão de mais 10 minutos, 15 talvez. Obrigada, professor. Tá. Eu acho que eu demorei muito nesse preâmbulo, mas tudo bem. É que, bom, vamos. Aí eu quero passar para algumas obras para vocês visualizarem um pouco, né, do que eu estou falando. Eu não vou trazer algumas imagens do TEM, do Congresso, porque senão eu não chego nas pinturas que eu me conheço. Então, eu vou mostrar para vocês 3 ações que são bem assim, gente, eu vou nem introduzir, eu vou mostrar mesmo, porque não vai dar tempo de discutir, e eu já convido, faço propaganda, que eu estou preparando um curso para o primeiro semestre só sobre
essa visualidade afro-brasileira a partir do TEM e do Abdias no primeiro semestre, tá? Então, vai envolver pintura, como isso vai para o cinema, para as artes visuais. Então, a relação entre artes visuais e cinema a partir do TEM e do Abdias, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui algumas imagens para você, e aí, à medida que as imagens forem surgindo, eu vou falando o contexto para como essas ideias da negritude, elas foram atualizadas em ações específicas no campo pictórico pelos intelectuais do TEM, do Teatro Experimental do Negro, tá bom? Tá vendo? Maíra, tá na tela toda? Cristo Negro, 1955? Sim, está expandido. Está expandido? Bom, então, a primeira ação concreta, que eu diria, né, a gente tem aquele princípio, né, de pensar negritude e beleza a partir dos concursos, mas existem ações concretas no campo pictórico. A primeira delas é o concurso do Cristo Negro, que foi idealizada por Guerreiro Ramos, Abdias, durante esse congresso. Durante esse congresso se previu algumas ações, e em 1955 ocorre um grande congresso da Igreja Católica, né, um congresso internacional no Rio de Janeiro, e em acordo com o congresso, o TEM organiza o concurso do Cristo Negro, né. Parte significativa do acervo das telas dos participantes do Cristo Negro estão no acervo do IPAfro. Aqui eu vou trazer apenas 3 imagens para vocês do que foi isso daqui. Então, tem uma tela do Otávio Araújo, que é o Cristo Favelado, né? O Otávio Araújo também faz parte de um outro acervo, que eu vou falar para vocês, né? Então, aqui você tem uma tela, né, com Cristo à frente, primeiro plano, né? Mas, na verdade, esse Cristo já está dividindo um espaço da representação com figuras que são figuras militares, né? Uma figura que lembra a representação da Virgem, né? Mas é uma figura materna, né? Então você tem 2 figuras militares, o Cristo ao centro, uma figura materna, né? E um morro com os seus barracos, né? Não é uma representação, é uma representação de um espaço periférico, remonta a uma favela, né? Então, esse Cristo favelado, obviamente, é um Cristo de 1955, e é impressionante, assim, a sua atualidade, né? As associações dessa representação com as questões que estão na ordem do dia, né? Aqui é um outro Cristo, que é o da Cléo Novarro, o Cristo Negro, olho sobre madeira, também do Rio de Janeiro, e ele é uma representação que já traz algumas questões em termos de composição visual, né, que fogem dessa dimensão social, desse expressionismo social do Otávio Araújo, né, e ela já traz algumas questões do geometrismo, enfim, né, e é um deslocamento dessa questão social para esse quadro. E um ou outro, que foi o vencedor do concurso do Cristo Negro, que é um quadro da Djanira, né? A Djanira não é uma pintora negra, né? E o título se chama Largo do Pelourinho. Não é a pintura foi feita no contexto de Salvador, né? E ela traz uma representação do Cristo acorrentado, né? Ali no Pelourinho, né? O Cristo acorrentado e açoitado, né?
que faz essa composição, né, com o martírio do Cristo, com o martírio dos sujeitos escravizados, né? E também pela maneira como traz as figuras, né, nas suas vestes, nessa composição ali, ela também traz elementos contemporâneos, né, de atualidade dessa dimensão do sofrimento e, ao mesmo tempo, de uma denúncia, né? Então, tanto o quadro da Djanira quanto o quadro, sobretudo, do Otávio Araújo, eles reposicionam, eles trazem essa imagem do Cristo, atualizando na sua dimensão também política, podemos dizer assim, né? É, esse concurso do Cristo Negro, ele foi um concurso extremamente... ele ocupou as páginas dos jornais, assim, ele causou um impacto. Pessoas reagiram de forma muito agressiva a esse tipo de, de chamamento do próprio concurso, né, vendo assim algo completamente absurdo, a ideia de um Cristo negro, e aí é claro que os argumentos vão ser sempre a ideia de que já havia um Cristo universal, então o Cristo universal é a figura branca renascentista, obviamente, né? E aí esse racismo brasileiro, que é sempre um racismo, às vezes, ele é ao mesmo tempo violento e tem questões amenas, né? Porque ele não diz exatamente assim, olha, pessoas negras são pessoas feias, não podem ser Cristo. Vai dizer que isso corrobora para separação, para o racismo às avessas, etc. Mas o concurso, ao mesmo tempo, foi extremamente bem recebido por vários meios de comunicação e por várias figuras. Então, ele foi uma ação específica do Teatro Experimental do Negro para o campo pictórico e que já revela também essa, essa dimensão da intervenção do TEM. O TEM, o TEM vai fazer um tipo de trabalho de intervenção social no plano da cultura que vai fazer total diferença. Nesse congresso, gente, onde há essa tese da negritude, né, onde a tese da negritude do Ironides, né, onde nós vemos ali sendo colocados em primeiro espaço público essas questões que são linhas mestras do próprio pensamento da negritude, colocadas para pensar uma arte negra brasileira, né? Foi se pensado também o primeiro museu de arte negra, né? E esse museu de arte negra, ele surge, lançada essa ideia nesse congresso, e ao longo da década de 50 e 60, artistas negros e não negros passam a doar obras, e resulta que na década de 50 compõe-se um acervo bastante significativos, e em 1968, no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, é feita a primeira exposição, né, e é lançado também publicamente isso que vai se constituir o Museu de Arte Negra do Teatro Experimental do Negro. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês uma parte desse acervo que está também no... Não, peraí, gente. Por que não está aparecendo para mim? Espera aí um pouquinho, deixa eu abrir de novo.
Parece, Maíra? Sim, agora entrou. Sheila, Tá, menina. tá. Gente, eu vou passar assim bem rápido o que é esse acervo para vocês terem uma ideia da diversidade, né? Mas também já chamando atenção para, entre aspas, coleções específicas e determinadas obras e autores que estão bem na ordem do dia disso que vai, inclusive, depois nortear a pintura do Abdias, que está em diálogo fortemente com a emergência de pintores e escultores modernos, como o Mestre Didi, por exemplo, né? Então, essas obras aqui que eu vou colocar para vocês, a ficha técnica ela estava em outro arquivo e o pessoal do IPAFRO não conseguiu me mandar, então eu vou, acho que um ou outro que tem o referencial completo, então eu vou falar apenas do título da obra, o título do autor e da obra é essa a sequência, né? Então aqui e muitas obras, né, elas não têm eles estão em processo de catalogação, né? O Piafro não tem uma grande equipe, etc., mas eles estão com esforço, inclusive, esse museu de arte negra, que nunca teve uma sede oficial, ele agora vai ser lançado em formato virtual, né? Ele vai finalmente ganhar, todo esse acervo vai ser tornado público virtualmente, né? Então, Guima, sobre uma noite de outrora, provavelmente de 1966, aqui é um desconhecido perfil de uma mulher negra, Bacari símbolos afro-brasileiros, aqui uma tapeçaria da Alcione, né, a representação de uma baiana, aqui uma obra do Tunga, que provavelmente é de 67, chamada Rosto e Ciclo, mas eu não tenho certeza, tá, essa data aí, porque eu acho que o Tunga era muito jovem em 67, porque não sei se é 87 ou 67. O Tunga era filho de um grande amigo e parceiro do Abdias, né? Aqui o Santa Rosa, cenarista, mulher com cachorro. Walter Lewy, cena surrealista. Essa aqui provavelmente é de 63. Carmélio, quadrinhos em marrom e laranja. Lívia Abramo, Pássaros e Pessoas de Mãos Dadas. Carlos Sclier, Retrato de Delson Terês. Guier, eu não sei pronunciar o nome desse artista. Mulher com Flor e Peixe. O Januário, que tem um acervo bem representativo. Aqui dois retratos também de autores desconhecidos. José Dome, Casa Vermelha. Marta Albuquerque, Janelas. José Barbosa, Viva Olinda. Bonadei, Mourismo. Lóio Pécio, Retrato dos 20 aos 50 anos de Abdias. Outra obra do Januário, Figuras Humanas Encortadas em Flor. Babinski, Luz em Vermelho. Otávio Araújo, que já tinha aparecido lá no concurso do Cristo Negro, né? Retrato de Léa Garcia. Léa Garcia era uma importante atriz do Teatro Experimental do Negro, foi a primeira esposa do Abdias Nascimento. O Heitor dos Prazeres, Rapazes em Cena Carioca. Júlio Vieira, Cena Urbana. Inra, Mulher Negra com Vela. Paulo Chaves, Paisagem Interior. Ieda Maria, Barcos de Pescadores. Ieda Maria é uma artista negra, se eu não me engano. Pedrini, Floresta Escura. Aqui é uma coisa interessante, que é o Barbatun de Folayem, que é um pintor nova-iorquino, né, que integra essa coleção, né, e que já é, digamos, fruto do autoexílio do Abdias, né, e essa é uma representação muito interessante, né,
uma iconografia iorubana, né, e que vai depois ter um diálogo com essa primeira fase do Abdias como pintor. Né. José Carlos Nogueira, Entardecer Quente. Aqui é o acervo do TEM, né, o Rico Bianco, Cenário de Sortilégio, bem expressionista. Mais uma obra do Januário, Aconchego e Proteção. Solano Finardini, Torsos Femininos com Guarda-Chuva. Heitor dos Prazeres, Crianças com Balão. De Pietri, Azuis Geométricos. Maíra, como que eu estou de tempo? Bom, temos mais 20 minutos para o encerramento da mesa, então não sei se você quer deixar espaço para algumas perguntas, mas a gente pode estender um pouquinho mais, até as 11h25, 11h30 é possível. Tá, então eu vou parar aqui essa apresentação, que vocês conseguem ver integralmente no IPAFRO, tá? Só vou correr assim, nem vou falar de quem é, nada, para deixar vocês fazerem depois essa busca. E eu vou mostrar o primeiro Abdias, para vocês terem uma ideia, e a gente começa uma conversa. Por quê? Porque o Abdias, ele era, então, aqui, nesse contexto, né, um escritor, né, um articulador, ele era o editor do jornal Quilombo. Ele já tinha, em 1968, ele publica o seu primeiro livro, digamos, de ensaios emblemáticos, que é o Negro Revoltado, a partir dos anais do que foi o Congresso do Negro Brasileiro, 18 anos depois, né? E ele era um dramaturgo e ator e diretor do Teatro Experimental do Negro. Ele escreveu uma peça que foi censurada, que é Sortilégio. Ele dirigiu a parte significativa do repertório teatral do TEM, e ele é também um ator da linha de frente do TEM. Né? A partir dos anos 60, a gente encontra as primeiras pinturas do Abdias. E esse lastro pictórico ele vai ser desenvolvido plenamente na década de 60. Então, em 1968, ocorre essa primeira grande exposição no Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro. É constituído esse acervo, né, do Museu de Arte Negra, esse primeiro projeto de arte moderna ligada a um aspecto específico étnico-racial. E o Abdias ele consegue uma bolsa para os Estados Unidos pela Fairfield Foundation de 2 meses. Em 1968, tem o ato institucional número 15, o Abdias já estava envolvido em vários processos e ele não retorna para o Brasil. Ele fica em Nova York e depois ele se estabelece nos Estados Unidos durante quase 13 anos. E aí ele vai assumir uma outra, ele vai abrir uma outra aba no seu currículo, que é a pintura, uma atividade extensa, e ele vai ser professor contratado, depois ele vai se tornar professor titular, aposentado, na Universidade Estadual de Buffalo, no estado de Nova York. Ele fica algum tempo em Nova York, entra em contato com o Black Arts Movement, com figuras do Black Power, com figuras da linha de frente do ativismo negro, né? Você tem aquele movimento, aquele primeiro movimento dos direitos civis, que é o movimento do Martin Luther King, e esse movimento se articula em torno de um movimento social menos, digamos, conciliador, como era o do Martin Luther King, para pegar as armas e ir para o combate, como vai acontecer com o Black Power. O Abdias Nascimento ele está nesse contexto e ele entra em contato com essas figuras. E isso também está presente nas primeiras pinturas. E ele vai fazer parte desse circuito, desse movimento, que é o chamado Black Arts Movement, que é, digamos, um braço artístico do que foi o Black Power. O Black Power, né, que tinha suas principais lideranças políticas, os Panteras Negras, ele também tinha uma articulação estética específica, alocado em vários lugares nos Estados Unidos. O Abdias desenvolve-se como pintor e passa também a fazer parte desse circuito. Ele expõe em galerias muito importantes, galerias independentes, galerias ligadas a universidades, e eu quero mostrar para vocês apenas assim o comecinho do que foi isso daí, que depois vai se tornar
um projeto estético mais maduro, mas que tem muito a ver, inclusive, mesmo estando nos Estados Unidos, ele está em articulação com o que vai acontecer em termos estéticos com movimentos artísticos brasileiros, né? Ele tem um grau de sintonia enorme, e que tem muito a ver com um princípio de territorialização, né? Ou uma noção estética de territorialização, que é bastante bem pensada e articulada, né? Eu indico um livro do Muniz Sodré chamado O Terreiro e a Cidade, onde você tem ali, pelo princípio da ideia do terreiro, o terreiro como cosmogonia, como epistemologia, né? A maneira como há uma articulação, por exemplo, no espaço de terreiro, de um refazimento do que são a espiritualidade dos orixás, que no Brasil elas se alocam no mesmo espaço, e você tem o culto desse panteão, isso só acontece aqui, e isso tem reflexo na maneira como artistas como Rubem Valentim, Mestre Didi e o próprio Abdias concebem uma visualidade muito específica a partir da conjugação desses matizes. Tá? Então, vou mostrar para vocês as primeiras obras desse investimento dele, que tem a ver com uma herança da negritude, já em contato com o que foi esse movimento mais libertário radical americano, e que conecta isso que a gente chama do Atlântico Negro. Na verdade, o Abdias é um artista e um pensador da diáspora pleno, porque há conexões intercontinentais profundas. Né? Então, aqui, essa obra de 1968, ela marca peraí um pouquinho, preciso pegar o título dessa obra que está em outro arquivo. Só um minutinho. Só um minutinho que eu preciso do título dessa obra. Tentação no Paraíso, de 1968. Vocês continuam vendo a obra na tela Sim. inteira? Porque eu não consigo ver vocês, ninguém, tá? Só me deu um retorno. Tá só entrar em tela cheia, que a gente está vendo, mas não em tela cheia. Não está em tela cheia? Não. Uai. Agora tá? Agora sim. Então, A Tentação do Paraíso, de 1978. Gente, por que essa obra aqui, antes de falar dessas duas também de 68? Eu acho que é importante marcar algo que tem uma conexão com o concurso do Cristo Negro e que também estava muito presente no ideário conciliador da democracia racial do tempo, a influência do cristianismo católico, né, do catolicismo cristão, né,
nesse primeiro momento de articulação do TEM. E depois um rompimento com isso, né? Embora o teatro experimental do negro ele traga, por exemplo, o sortilégio, que ficou censurado, já uma gira, já determinados personagens ligados a terreiro, há uma reminiscência da influência do cristianismo, né? Então, aqui é uma obra bem primeira do Abdias, que é flagrantemente marcado por essa influência, né? E aqui em seguida, já também no mesmo período, a gente já começa a perceber essa guinada para a iconografia iorubana por meio do referencial dos orixás, né? Então, tanto Iemanjá em Luarada, de 1968, quanto Iemanjá número 1, né? Então, aqui à minha esquerda é o Iemanjá em Luarada, e a minha direita é o Iemanjá número 1. Ambas de 1968, são também, como essa daqui, pintadas no Rio de Janeiro. Então, já em 1968, nesse contexto da exposição do MAM, a gente vê o Abdias com tela e pincel. Tá? Bom, aqui, também de 1968, temos uma pintura que eu acho que é à minha direita, Iemanjá, Mãe das Águas e Todos os Orixás. Essa pintura eu acho também extremamente significativa, porque você já veja que já há um refinamento do traço em relação ao que a gente viu aqui, né? Esse traço e esse movimento que ele vai criar no plano vai ganhar um tipo de sofisticação e até de assinatura, né? E, por exemplo, quando a gente volta aqui para a minha esquerda, por exemplo, quando a gente vê Germinal Acan, 1969, já é, inclusive, esse movimento no plano e esse diálogo intenso com o campo da abstração. A partir desse referencial do terreiro, né, de códigos iorubanos por meio dos orixás, né? Aqui uma pintura em que a gente tem as mulheres de Xangô, e aparece também de uma maneira muito emblemática pela maneira como se organiza a montagem, né? O princípio da montagem, que a gente pode remontar ali ao Eisenstein, que é o teórico cineasta, que a partir da pintura do El Greco vai elaborar a noção de montagem intelectual, né? Então você tem aqui as três mulheres de Xangô, né? Essa articulação no plano, que eu acho bastante significativo. E vou parar aqui para pensar nesse momento que ele chega nos Estados Unidos e já estabelece esse posicionamento também político, para além de retomar figuras emblemáticas da iconografia iorubana e dessa visualidade específica, né, que é o Exu Black Power, número 2, de 1969, onde você tem essa bandeira americana com o tridente de Exu, essa figura com as cores características de Exu, né, o vermelho e o preto, de onde saem essas serpentes, né, um quadro de um movimento bastante intenso, né, o azul ao fundo, e essa bandeira americana com esse posicionamento, enfim, tem uma gama discursiva, camadas discursivas muito interessantes. E aqui, Liberdade para o Wei, Omolu Azul, número 3. O Wei é uma figura que estava presa, né? O Wei é uma das lideranças das Panteras Negras, e aqui uma das únicas colagens do Abdias, que ele posiciona essa figura específica, né? Junto com uma figura do Omolu, né? Que é o sujeito, o orixá da cura, o orixá da comunicação também entre os doentes e o sagrado, né? Então, é uma mensagem de cura, uma mensagem também de política bastante organizada por camadas simbólicas, né? Então, eu vou ficar por aqui para que vocês
tem uma dimensão do caminho que o Abdias percorreu, bem assim, apresentando para vocês como uma trajetória de construção de uma estética específica que vai conjugar elementos étnico-raciais e um campo ideológico transnacional, pegando a partir do que foi a negritude para o encontro com esses elementos do Black Power, do Black Arts movimento, e que posiciona especificamente uma visualidade de um artista que tem uma defesa, digamos assim, explícita da questão afro-brasileira. Obrigado. Obrigada, professor Gilberto. Foi incrível ver tantas referências. Bom, se alguém quiser se inscrever para alguma pergunta pelo microfone, fique à vontade. Mas, enquanto isso não acontece, acho que eu vou começar com uma, pode ser. Eu vou pegar algumas questões que você trouxe, professor, e queria que a gente, talvez, propor como é que esse legado do Abdias, artista, mas também político, mas também articulador social, como é que a gente pode entender isso hoje, né, na produção em arte contemporânea. Então, né, você fala no começo da questão da biografia do Abdias, essa dimensão do trabalho, né, e esses dias eu ouvi a Renata Felinto dizendo algo que eu achei bastante interessante, que ela fala que os artistas negros brasileiros sempre são professores ou servidores públicos, né, tem sempre esse outro lugar do trabalho para manutenção financeira que permite, enfim, sustento, né, e que a produção artística acaba ficando nesse outro lugar, né, do lugar do trabalho não remunerado. Mas também queria pensar outras chaves, né, então essa dimensão do trabalho, mas também a dimensão das alianças e das estratégias quilombistas que a gente vê com muita força no TEM, essa questão que você cita da volta às raízes africanas, né? Muitas vezes em alguns artistas a gente vê essa volta a uma África meio mística, né? Como é que isso se atualiza hoje? E também a questão da representatividade, né? Porque quando a gente pensa o Cristo negro, isso hoje dá para a gente desdobrar para outros movimentos sociais. Por exemplo, pensei um tanto na peça da Renata Carvalho, né? O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Então, essa ocupação, né, de espaços de representatividade com figuras, enfim, já muito estabelecidas dentro da iconografia, né? Então, pensar um pouco como é que esse legado chega para artistas contemporâneos racializados no Brasil. Era um pouquinho o que eu queria ouvir. Eu acho que a gente pode pensar primeiro que esse legado, ele chega por uma ação muito específica, que eu acho que é a ação do Museu Afro Brasil. A constituição do Museu Afro Brasil no Ibirapuera, ela é um marco significativo no contexto da diáspora, né? E parte significativa dos artistas contemporâneos negros hoje, sobretudo no esquema na região sudeste de São Paulo, passaram pelo Museu Afro Brasil, como a Renata, direto ou indiretamente. E ali também se constituiu um núcleo de curadores, né, que são extremamente importantes, né? Então, eu acho que, a despeito das instituições de ensino superior ainda não organizarem esse legado nos seus currículos, embora hoje acho que talvez se fale, quando muito tempo não se falou nada, né, sobre artistas negros na pintura, na escultura, em expressões contemporâneas, né? Isso também aconteceu no cinema, né? E também, diferentemente do cinema, você tem na pintura, né? Isso está lá, está colocado em exposições históricas do Museu Afro-Brasileiro, inclusive, né? Você tem desde o academicismo do século XIX a presença de pintores negros, né? Então eles constituem assim um repertório, né?
que está na Pinacoteca também, mas, assim, se você não organiza isso, sistematiza isso e indica também que há um específico, né, uma busca específica, uma defesa específica no campo da representação desses artistas, isso se perde. Então, eu acho que o trabalho do Emanuel Araújo, que também já tinha passado pela Pinacoteca e fez uma revolução, né, no Museu Afro-Brasil, ele foi fundamental. Ao lado disso, a gente nunca pode deixar de reconhecer a, a militância, o trabalho dos movimentos sociais, né? E parte desses artistas vem de famílias que se organizam em torno disso daí, né? Então, quando a gente pensa na questão da arte afro-brasileira, amplamente falando, nós estamos falando de um repertório vasto. E a arte contemporânea, ela é muito sensível a isso, a arte contemporânea desses artistas, né? Então, eu trabalho com um conceito que é o de afroperspectivismo, do Renato Nogueira, que é esse conceito que prevê um ajuntamento de noções para além desse repertório bibliográfico que é esse valorizado pela academia. Então, é um repertório que a gente tem que olhar para as escolas de samba, a gente tem que olhar para os espaços da congada, a gente tem que olhar para os espaços dos mestres e das mestras, a gente tem que olhar sensivelmente para um campo de organização de saberes, onde se organiza o estético para além desses espaços chamados oficiais, centrais e reconhecidos pela chamada cultura oficial, né? É um campo vasto que é territorializado, né? Por isso que eu retomei aquele livro importante do Muniz Sodré, porque são territórios de constituição, de manutenção, de preservação e de criação e de fabulação do universo afro-brasileiro, né? A capoeira, ela tem um papel fundamental nisso daí, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter uma noção da espessura desses movimentos sociais e da atualização disso nesses espaços de resistência, né? Parte desses artistas, eles trazem isso com muita força porque é parte da vivência deles também, né? Seja a Renata, o Moisés, e aí você tem essa articulação propriamente dita como ações concretas, como foi essa ação liderada pelo Peter de Brito, junto com Moisés e outros artistas, de frequentar vernissagens, por exemplo, né? Isso já remonta talvez a uns 10 anos, mas foi durante essa década, segunda década do século XX, que esses artistas começaram a perceber que não tinham artistas negros nas vernissagens e nem nas exposições, né? Então, ali se articula um coletivo, uma postura bem sudestina de organizar quase que um evento de marketing pessoal mesmo, né? Eles conseguiram visibilidade. E a despeito disso, você teve também, assim, são várias ações articuladas, né? Aquele grande evento do Itaú Cultural, que é eu não vou me lembrar agora, talvez você se lembre, Maíra, que foi uma série de palestras, isso está tudo registrado, os vídeos, as palestras, isso culminou numa grande exposição, talvez seja a primeira grande exposição de arte contemporânea de artistas negros, que alguém dá um Google aí rapidinho, pessoal, no Itaú Cultural, isso foi 2000 também nessa década, né? Você tem o escândalo da blackface, era uma peça de teatro no Itaú Cultural, essa peça tinha um blackface descarado, o movimento social se articulou, veio junto à intelectualidade dos artistas negros, dali se desenvolveu, acho que diálogos... alguém conseguiu encontrar? Diálogos ausentes? Diálogos ausentes. Negro nas artes visuais. Isso, diálogos ausentes, negro nas artes visuais. Obrigado, gente. Que a minha memória meu HD já não já não suporta tanto, né? Então, diálogos ausentes, ele é um marco dentro dessa junção. Está tudo documentado no site do Itaú Cultural, e dele se desdobra
uma ocupação Abdias Nascimento, que na verdade foi meu primeiro encontro com as pinturas do Abdias Nascimento, foi uma ocupação muito bonita, com as pinturas, com essa documentação do TEM, e junto com uma exposição coletiva de arte contemporânea. Ali você dava para ver junto Eneida Sanches, a Renata Felinto, tinha talvez registros da Priscila Rezende, tinha a Aline Mota, tinha, enfim, essa articulação, né, esses nomes muito significativos, onde conflui a ideia de representatividade, a reminiscência dessa estética do quilombismo, enfim, né, e essas novas propostas que está dentro do âmbito da arte contemporânea, né? Porque a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Quando a gente está falando de arte afro-brasileira, o Hélio Menezes tem uma bela dissertação de mestrado sobre isso daí, para a gente pensar no caráter político estratégico disso, e não cair em armadilhas essencialistas. Né? Respondi, Maíra? Eu acho que sim. Alguém quer se inscrever para uma pergunta, um comentário? Se quiser abrir o microfone e já falar, a gente ganha tempo. Gente, pode ser informal, sem ser uma pergunta, sem qualquer intervenção é bem-vinda. Então eu vou aproveitar. Que, na verdade, eu não tenho uma pergunta, é mais um comentário. Um pouco você já falou sobre isso agora na resposta para a Maíra, né? Da importância de uma política de acervos, né? E de uma educação que realmente para mim foi chocante. Eu fiz artes plásticas faz uns 15 anos, né? Que eu me formei em artes plásticas. E simplesmente ninguém fala sobre esse assunto, né? E uma coisa que quando um artista negro ganha visibilidade, a gente não sabe que ele é negro, né? Geralmente, eu fiquei muito chocada também há muito tempo, né? Quando eu descobri que o Machado de Assis era preto, eu falei, como assim? Ninguém falou isso, cara? O maior escritor brasileiro, você estuda na escola, e realmente, eu acho que hoje as coisas estão já mudando, né? Mas realmente tem que mudar por uma política de educação e de acervos, né? Eu vi uma palestra, eu não lembro de quem, era de um professor da UFRJ, que ele estuda acervos. Ele estava falando de um acervo negro, eu acho ligado a religiões afro, que estava num museu policial, penitenciário, uma coisa assim. Então, parece que já está havendo iniciativas de trazer esse acervo, né? A gente tem que ter acesso a ele e uma educação que realmente diga quem é quem, né? Porque esse apagamento, assim, é muito ruim para todo mundo. Eu acho que para pretos, para artistas brancos também, né? E era mais um comentário, assim. Nada muito que você já não tenha falado. Não, a gente tem, assim, por exemplo, quando a gente fala dessa noção do território e de uma situação ainda... Hoje a gente já avançou muito, né, mas até então muito preconceituosa, muito precária do entendimento do que é a arte afro-brasileira, porque essa arte dos mestres e das mestras que sempre estiveram aí, né, e lembrar que parte desse acervo foi destruído pelas batidas policiais, e ainda parte significativa estão nas delegacias de polícia. Eu soube oficialmente agora de um acervo, acho que do Rio de Janeiro, que retomou, mas isso está no Brasil inteiro. Campinas tem, por exemplo, está no Brasil inteiro. Os depósitos das polícias com material apreendido de terreiros de candomblé. Então, assim, tem ainda um longuíssimo percurso pela frente, né? E eu acho que é importante a dimensão étnico-racial, da gente falar também que o artista é branco, que o artista é homem, né, que o artista é mulher, que o artista é asiático, porque isso dá uma dimensão do caldo multicultural, e quem tem vantagem e quem tem desvantagem para a gente pensar em políticas públicas, né? Eu não estou pensando em denúncia, embora a denúncia
ela é importante, quem faz isso são os movimentos sociais, mas a gente tem que deixar mais claro, né, quem são as pessoas, né? Ou deixar mais escuro, né? Isso. Bom, a gente tem uma pergunta também do Cassius Clay. Ele diz o seguinte: pensando nesses territórios de experimentos e movimentos de resistência, qual a percepção do afrofuturismo dentro dessa perspectiva? Olha, eu acho que o afrofuturismo, né, que passou a ser recentemente mais conhecido, né, entre nós, aqui nas mostras de filmes, sobretudo, né, tem a Kênia Freitas, que é uma ex-aluna aqui do Instituto de Artes, que tem feito um trabalho extraordinário sobre isso daí, né. Eu acho que a ideia do afrofuturismo, ela também é uma ideia transatlântica, né. Nós conseguimos olhar, eu já trouxe uma vez essa conversa com a Kênia num congresso, né, para a gente pensar a dimensão afrofuturista, ela traz uma dimensão utópica. E a dimensão utópica ela é inerente a práticas afro-brasileiras, digamos assim, né? Se você for olhar o trabalho, por exemplo, o trabalho do Rubem Valentim e o trabalho do Abdias, que eles conversam muito em termos de uma intervenção a partir da iconografia iorubana, por exemplo, você tem, para além desse diálogo com formas tradicionais, a possibilidade de pensar formas futuras, ou ou espaços utópicos, espaços idealizados, espaços a serem habitados. E estou dizendo de espaços pictóricos, de superfícies pictóricas, né? Porque o afrofuturismo lida com essa habitação de espaço, o espaço da tela, de cinema, o espaço do museu, o espaço musical, né? Então, assim, essa convivência de temporalidades, né? O resgate da ancestralidade e a projeção do futuro, ela está na base dos artistas, por exemplo, os artistas icônicos do afrofuturismo, como Sun Ra, por exemplo. Você vê isso, né? Essa dimensão do Egito, da cosmogonia egípcia, mas isso também sempre esteve muito presente na arte brasileira. Por que não pensar, por exemplo, que não a Carolina, que eu estava pensando, aquela cantora, a Clementina de Jesus, né? A Clementina de Jesus, quando ela ocupa um espaço que é o palco, né, e ela resgata as canções de escravos, né, que era, na verdade, as canções que a mãe dela e a avó dela cantavam, né, e ela traz isso para o palco, ela muda o que é a música popular brasileira, né. Então, só que, assim, dentro do racismo brasileiro, a gente não sabe exatamente o que se desdobrou a partir de Clementina de Jesus. Eu acho que muita coisa, mas eu não tenho esses dados concretos. Mas acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que o afrofuturismo, ele pode ser pensado também, talvez com outros nomes, dentro dessas práticas de intervenção que confundem, que trazem nessas temporalidades, que pensam para além da distopia da denúncia, mas para a utopia e habitação de mundos possíveis. Eu acho que isso é um traço muito marcante dentro da intervenção de mundo afrocentrado, digamos assim, né? A ideia, eu acho que a gente pode até ir um pouco além e trazer o Oswald de Andrade e pensar que o universo do negro brasileiro é um universo da antropofagia, né? Ele faz isso, por exemplo, com o hip hop. O hip hop praticado no Brasil não é o hip hop americano, é o hip hop brasileiro, né? Que traz a matriz, dialoga com a matriz africana e ressignifica, e faz outra coisa. O mesmo aconteceu com o funk, enfim, né? Essa ideia de pensar também esse campo da antropofagia como uma matriz bem interessante para o afrofuturismo, né? Nosso, né? Eu acho que Oswald é um nome que a gente tem que
sempre prestar atenção mesmo, né? Obrigada, Gilberto. A Sônia fez um comentário, né? Ela disse que temos na legislação pela BNCC da obrigatoriedade da cultura afro-brasileira, mas não temos uma prática efetiva dentro dos currículos escolares, a não serem trabalhos individualizados de docentes, que é uma questão estrutural, de fato, que passa pela questão também da formação universitária, né? Da gente ter acesso na universidade para poder replicar isso dentro das escolas de educação básica. E aí, para encerrar, eu vou trazer a pergunta da Vanessa. Ela pergunta o seguinte: você poderia comentar mais sobre a relação entre Abdias Nascimento e Tunga, ou indicar algum material, autor que aborde essa relação? Assim, não vejo uma relação estética entre os dois, a relação que tem é uma relação afetiva, tá? O Tunga era tipo um sobrinho do Abdias, né? Porque o pai do Tunga, o Gerardo Melo Mourão, se não me engano, era um grande amigo do Abdias. Eles compunham, junto com o Sebastião Rodrigues Alves, a Santa Irmandade Orquídea. E aí eles viajaram para o norte do país, foram para as Guianas e voltaram, passaram por Lima, por, eu acho que Argentina, e retornaram para o Uruguai, enfim, eu não sei exatamente o percurso, né? Mas eles são grandes amigos, né? E o Tunga é essa figura que sempre, justamente por ter essa casa, esse pai, essa herança muito ligado, né, ao universo do negro brasileiro, ele sempre foi um aliado, né? Como Gerardo, ele é um grande aliado, né? Então, do ponto de vista estético, eu não consigo pensar numa relação da arte do Tunga com a estética do Abdias, mas ele doou obras, talvez mais de uma obra, para o Museu de Arte Negra, e ele tinha essa relação afetiva, né, com o Abdias, que era tipo um tio padrinho do Tunga, entendeu? Bom, como a gente já extrapolou nosso horário, mas acho que a gente podia ficar aqui ainda muito tempo conversando, foi realmente muito rico. Queria agradecer, professor Gilberto, em meu nome, mas também em nome da comissão organizadora, que você tenha topado trazer a tua pesquisa para cá e abrir essa conversa. Agradecer também a presença e a participação de todo mundo que esteve com a gente aqui nessa manhã. E deixar o convite para que vocês continuem com a gente. A exposição online ela vai até dia 21 de outubro. E hoje, às 14 e depois às 15h30, tem mais 2 mesas de comunicação, de comunicações orais. Toda a programação está no site do EAV. O registro dessa mesa vai ser alocado tanto no site do IA, quanto no YouTube do EAV, que está sendo montado. E eu queria super agradecer. Se você quiser finalizar, Gilberto, fique à vontade. Obrigada. Obrigado, gente, aí pelas perguntas, pelos comentários. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas aí por estar com esse aparelho e dificulta um pouco a atenção, mas algumas coisas têm que ser feitas, né? Então fica aí o convite, gente, para vocês que estiverem aí no Instituto de Artes. Eu não sei ainda como é que a gente vai fazer essas matérias, se vai ser presidencial, se vai ser misto, enfim, né? Mas seria muito legal ter um grupo mais expressivo de estudantes, mesmo que não estude arte afro-brasileira, porque eu acho que é um pouco disso, Maria, quando eu ofereço essa disciplina, aparece muito pouca gente, mas eu acho que as pessoas nem sabem do que se trata, entendeu? Eu fico, assim, muito frustrado, né, Maíra? Não vem ninguém, impressionante. Quando eu vou falar sobre Abdias. E eu não sei, eu acho que é porque as pessoas não sabem o que é, entendeu? Eu acho que tem que deixar mais claro, fazer esse convite, e que o ano que vem a gente possa montar um grupo mais expressivo aí para a gente enegrecer o Instituto de Artes, né? Porque eu acho que está faltando mais discussões sobre trabalhos dessas perspectivas, né? Eu acho que tem tanto artista ainda para serem debatidos, não só no Brasil, né? Mas da África, da diáspora, o pessoal da América Central, o pessoal da América do Sul.
Gente, é um universo enorme de artistas da diáspora, de artistas afrodiaspóricos que a gente ainda não discute, né? Os Estados Unidos discutem muito mais que a gente, né? E os negros lá são 13% da população, né? Assim, já tem, em termos de publicação, nós temos que avançar muito ainda. Espero que esse convite se efetive aí numa prática legal para a gente fazer uma disciplina, fazer mais eventos, tá bom? Foi um prazer, fiquem bem. Obrigada, Gilberto. Obrigada a toda a gente. Então, até às 2 horas. Tchau, tchau. Obrigada. Lara, você encerra a gravação, por favor? Valeu.